Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. E a partir de agora, então, com o meu amigo doutor Egnaldo Pinheiro, começa por aqui o nosso No Divan da Rede 316. Deixa eu ver se meu amigo Egnaldo já tá me ouvindo. Doutor Egnaldo, bom dia, querido. Bom dia, pastor Elber. Eita, alto e claro, estamos ouvindo aqui. Ah, maravilha. Então tá aí, ó, até que enfim consegui plugar aí, meu irmão. Eu tô aqui aguardando o link do meu amigo Romeu e tô aqui de boa e tal. Falei, rapaz, eu acho que o Romeu tá dormindo, né? Aí eu fiquei aqui, eu digo, acorda, Romeu. Aí quando eu olhei, meu celular tava desligado, sem bateria. Olha que coisa boa. Acontece, pastor Elber, a gente já orienta quando a gente faz o atendimento online, né? A gente já pede pro pessoal, mantenha aí, dá uma olhada nas baterias aí, porque quando a gente menos espera, ela acaba. É verdade. Mas e aí, tá tudo bem, meu pastor? Tudo em trás? Tudo tranquilo? Como é que tá aí a nossa Barra Mansa? Graças a Deus, tudo em paz, Barra Mansa está muito boa, né? Ontem também, como o pastor acabou de falar, assim, quase chegando à boca da noite, caiu uma chuva aqui mais os arredores, em Volta Redonda. Aqui deu uma refrescada porque estava muito quente e hoje já amanheceu um dia ensolarado, um dia bom também para iniciarmos uma nova história, né? Isso é muito bom. Maravilha. E Rio de Janeiro com um dia ensolarado é tudo de bom, não é verdade? Interior também, porque Rio de Janeiro, quando se fala em Rio de Janeiro, sempre pensa lá no centro, a praia, aquela área lá, né? Eu tô bem, uns 140 quilômetros distante entre Rio de Janeiro e Angra dos Reis, né? Tudo entre a capital lá e Angra dos Reis, onde tem as praias. Mas aqui tá tudo bem. Você tá quase no meio do Éden, né? Então. Isso. No meio do paraíso, né? Angra dos Reis de um lado e Rio de Janeiro do outro, meu Deus. Pois é, só precisa caminhar pros dois lados, né? Então. Só 140 quilômetros mais ou menos. Se eu for querer ir pra mim é 1.400 aí, ó, pra venda, zerinha a mais só. Mas, doutor, tudo bem, né? Tudo tranquilo? Então vamos pra cima, que a gente já tá bem atrasado aqui, já são 10h17. Eu queria já que você fizesse a introdução. O assunto de hoje vai ser? Olha, hoje vamos continuar falando sobre escolha, mas nesse momento quando a insegurança ela apresenta na hora de fazer escolha, e isso é natural, nosso, do ser humano, né? E chega um momento que você vai chegando aquele instante de tomar uma decisão e muitas vezes podemos chegar a um momento de insegurança. Lógico que a ansiedade, todas essas coisas se apresentam porque nós estamos partindo para algo novo e ali aquele momento é um momento de repensar, de cuidar. Enquanto estava preparando para hoje, eu lembrava daquela sua palavra do pastor que o pastor aí citou na semana passada, que na pressão, né, não se deve tomar decisão. Então são coisas quando você vai mexer com toda a sua vida, com todo o estado emocional, tudo isso afeta. Então é importante estar atento, e a insegurança muitas vezes ela bate a porta e aí a gente precisa dar conta de tudo isso daí. Então é importante trabalhar essas emoções, é o que nós vamos discorrer um pouco nesse dia. É verdade. E doutor Egnaldo, assim, estou falando que a insegurança, né, sobre decisões e tal, e às vezes isso fortalece mais ainda quando pessoas, né, que são influentes na tua família ou na tua vida, vêm às vezes até mesmo com críticas, né, sobre algo que você está ali planejando, projetando, né, para tomar uma decisão. Às vezes você está ali e tal, mas e a pessoa às vezes até por ignorância que eu falo no sentido de não conhecer um pouco mais e ter uma visão, né, chega com uma visão macro do negócio, né, e às vezes chega e dá a opinião, já botando tudo para baixo, dizendo que não vai dar certo e tal, e ali você tá já com aquela você tá ali ainda para tomar decisões e tal, e às vezes você acaba sendo ou influenciado por uma palavra negativa, e você só vai saber disso talvez dias ou anos depois, né? Porque você não seguiu naquele projeto, naquela decisão, né? E às vezes você, ou para negativo ou para positivo, né? Porque tanto um quanto o outro, quando chega dando opinião, às vezes sem conhecimento, apenas com uma visão macro, isso pode trazer prejuízo para quem está querendo tomar uma decisão. Você concorda comigo, doutor?
Exato, pastor Elber, a gente precisa estar atento, porque sempre tem os dois lados, o externo, ou seja, aquele que vem de fora te traz a opinião, e o seu autoconhecimento. Já falamos um pouco sobre isso, e quando a gente fala sobre decisão, é importante você estar consciente de quem é você nessa história e como que você está vivenciando, porque a insegurança emocional, muitas vezes, ou vamos dizer na maioria das vezes, ela advém de pessoas que às vezes estão sofrendo e tem um problema de baixa autoestima, e aí ela acaba sendo influenciável, ela não consegue colocar para fora aquilo que ela está vivenciando, que ela está sentindo, e isso é importante a pessoa estar atento, porque é toda uma história construída ao longo da vida, né? Então você vai precisar estar atento àquela pessoa que é muito codependente, apegado a tudo que os outros dizem, principalmente, como o pastor acabou de falar, sobre aquele que tem uma figura de autoridade, ou é aquela pessoa que é um ícone para você, e você quer, geralmente a pessoa que tem essa insegurança é porque, e muitas vezes a gente passa por isso, né? Porque na realidade a gente quer acertar. Falamos na semana passada que quando você faz uma escolha, você tem tanto a possibilidade de dar certo como não. Então não é só ganhar, você tem ganhos e tem perdas também. E muitas vezes a pessoa ela quer ser aprovada, ela não quer ser rejeitada, e aí ela já vivencia tudo isso e fica insegura de tomar uma decisão, porque vai mexer com toda a história da vida dela, possivelmente. Então, a influência do outro acaba afetando muito, mas até para que a influência do outro afete, ela precisa já estar afetada com ela mesma, o seu olhar interior, como ela está vivenciando. Ela tem uma autoestima confiante, com base, que ela possa bancar aquela decisão, aquela escolha, ou ela vive um momento, ela tem baixa autoestima e precisa ser tratada, precisa ser cuidada, por isso que às vezes não consegue tomar decisão. Então a gente vai comentando um pouco nessa linha também nesta manhã. Isso. E é justamente a questão da insegurança mesmo, né, doutor Aguinaldo? Às vezes a pessoa, como é que essa pessoa tá emocionalmente, não é verdade? Para poder tomar às vezes decisões, e às vezes são até decisões óbvias, né? Às vezes são até decisões que para melhorar a vida sentimental, né? A vida financeira, né? Que mais? A vida, a convivência com a sociedade, com a família, né? Então são decisões, às vezes são decisões até óbvias, mas aí a pessoa mesmo assim ela tem aquela insegurança de que, por exemplo, na semana passada nós tivemos aí um conhecimento de uma situação de uma família onde o marido vinha aprontando aí, né? Há muito tempo e tal, e desde muito tempo. Só que aí a família agora, né? Desses conhecidos nossos, descobriu que a esposa sabia de tudo, que o cara já apronta há muito tempo e tal. Mas só que aí eles perceberam também uma dependência muito grande dessa esposa, né? E tal. E desse marido, e por isso ela nunca tomou a decisão de, pelo menos, compartilhar, de buscar ajuda e tal, e ela vem sofrendo esse tempo todinho, né? Então, quer dizer, e por insegurança, né? Que aí as pessoas hoje entendem que uma dependência que ela tem, né? Desse marido, então uma dependência muito grande e tal, então é algo que vem prejudicando ela há muito tempo, e ela nunca tomou uma decisão de se afastar, né? Ou de buscar ajuda, de tentar resolver, se quer conviver, de pelo menos perdoar, botar esse camarada na parede, né? Alguma coisa nesse sentido, e alguma coisa nesse sentido, né? E então assim, mas ele ela nunca veio pedir ajuda, né? Nunca pediu ajuda, né? Nesse sentido, e aí a preocupação toda da família e tal, então assim, é uma decisão, né? E pela insegurança dela, ela não consegue avançar. Eu queria até que você comentasse um pouco também sobre esse caos. Então, pastor Elber, quando o pastor falou assim, decisões óbvias, né?
a gente precisa estar atento em relação, e é isso que a gente trabalha no setting terapêutico, né? As decisões, elas são óbvias para quem, né? E o setting terapêutico é justamente para isso, para que a pessoa possa, sem nenhum critério de julgamento, poder olhar aonde ela está e para onde ela quer ir, né? A realidade é justamente essa. Então, quando a gente fala assim, são decisões, e realmente a vida da gente toma decisões, tem pessoas que olham, como o pastor mesmo disse, olham macro e conseguem dar um direcionamento. Porém, a pessoa que está vivendo aquele momento de insegurança, várias questões estão ali presentes na vida dela, implicando, né, nas questões da tomada da decisão. Por exemplo, essa situação que o pastor acabou de comentar, e a família sabe, e quando a família descobre, a família possivelmente fica indignada de como está a pessoa vivendo esse tempo todo e não resolve. Mas se chegar para ela e conversar, é problema ela está vivendo uma violência emocional. Quando eu falo violência emocional, talvez não seja nem do outro, mas dela mesmo, por causa da codependência. E ela precisa, então, de trabalhar a sua autoconfiança, a sua autoestima, para saber qual a tomada de decisão. Porque, repare bem, pastor, nós como pastores, na questão, né, na nossa questão cristã, nós vamos trabalhar para o perdão, vamos trabalhar no que diz a Bíblia, mas até para a pessoa tomar essa decisão, ela precisa estar consciente, porque ela vai bancar tudinho essa decisão com ela mesma, com aquele que está ao seu lado e com a sociedade. Repare que gera insegurança em várias questões, né? E a insegurança, por exemplo, essa insegurança é afetiva, essa insegurança é financeira, é porque ela não sabe como bancar, essa insegurança é porque depois de tanto tempo, imagine agora voltar para pedir ajuda para a família, né? E a gente tem que aí entra as questões emocionais, o orgulho, todas as outras questões que estão ali presentes, e fica realmente difícil para a tomada de decisão. E a pessoa que já tem uma autoestima estabelecida, sabe quem ela é, tem trabalhado isso, ela vai poder escolher qual a decisão, se é continuar num relacionamento, se é perdoar e continuar, e entender que isso é uma vontade dela, não pelo que os outros estão falando, ou não. Então, em todos, a gente acaba vivenciando sofrimentos, e a gente observa isso, vivenciando sofrimentos, porque depende de várias outras circunstâncias. E aí a questão toda é ela trabalhar isso. E uma das coisas importantes também, pastor Elvio, deixa eu voltar aqui, porque o nosso ouvinte, ele pode mandar pergunta, ele pode trazer a sua apresentação, o que ele tem vivenciado, se assim quiser dar o seu testemunho, e não vai ser dito o nome da pessoa, como sempre, e a gente está atento em relação a isso daí, e trabalhar também que aqui no Divã a gente não tem como diagnosticar, como falar, né? Mas é orientar para que a pessoa se veja em qual situação que ela está. De repente a pessoa é insegura para a questão de trabalho, numa questão afetiva, numa mudança. Tem pessoas que perdem grandes oportunidades e só vão dar conta depois disso, porque realmente naquele momento ela não está preparada, ela não tem uma base sólida para poder tomar aquela decisão. Então o que a gente vai trabalhar é justamente isso. Se isso tem acontecido várias vezes, tem pessoas que não só foi uma vez, mas várias outras vezes, depois vivem um outro sofrimento. Ela tem insegurança emocional na hora de tomar a decisão e depois fica sofrendo, vivendo o sofrimento, porque não tomou a decisão e na dúvida qual decisão seria melhor. A realidade é, como nós falamos, qualquer escolha nós não sabemos, nós temos uma ideia, nós temos um projeto, e esse projeto a gente vai ter ganhos e vai ter perdas de todos os lados. A questão é preparar-se e estar preparado para poder dar conta de todas essas questões. Maravilha, maravilha. Doutor Aguinaldo, aí assim, a gente também nunca deve esquecer, como o senhor muito bem falou na semana passada, que às vezes tem coisas, né, que uma pessoa toma decisão, mas isso afeta essa decisão, o resultado dela afeta às vezes pessoas em redor, né, de quem tomou a decisão.
não é verdade? Então, assim, existem decisões, né? Que, beleza, eu decidi tomar água, é um problema meu, vou tomar água aqui, né? Agora, é uma coisa, eu decidi também agora dar água, empurrar água para todo mundo, né? Então é mais ou menos isso, a pessoa vai querer tomar água, ela tá com sede, ela tem a necessidade, né? É mais ou menos nesse sentido. Então, assim, e o que o senhor falou na semana passada, toda a decisão, todo mundo vai pagar o pato, né? A decisão, vamos dizer assim, se alguém tomar uma decisão para que afete toda a família ou a empresa ou o lugar ali onde está convivendo aquela pessoa, e que teria que ser uma decisão coletiva, ela toma uma decisão sozinha, beleza, às vezes ela toma uma decisão, vai acertar, né? Trouxe benefícios para todo mundo, mas pode também ser que ela tome uma decisão e erre, e aí todo mundo vai ter que pagar o pato. Então também tem essa diferenciação aí, não é isso? Exato. Quando tem mais pessoas envolvidas em relação à família, quando é só você, só a pessoa que precisa fazer uma escolha e ela é sozinha, ela vai bancar a decisão dela, né? Então ela precisa estar atenta e precisa estar segura também, que ela pode não ter segurança, então ela vai ter que buscar agora quais são os subsídios, o que ela tem de base no projeto dela para alcançar. Agora, quando essa decisão envolve família, envolve terceiros, a dica, o que a gente vai orientando, o que a gente procura você já convidou a outra pessoa, o seu cônjuge, quem está contigo, para bancar essa decisão, para participar dessa decisão que você quer tomar, para a direção que você está querendo seguir, o que você está olhando? Já pegou a opinião de outro, né? Porque a gente ouve vários conselhos e você pode escolher qualquer um deles ou não, mas o interessante é você estar preparado e poder falar, poder expressar justamente isso. Falando nessa questão da insegurança, algumas coisas ela afetam a gente. Por exemplo, o pastor falou sobre a pressão externa, aqueles que estão à nossa volta, talvez eles não queiram tomar essa decisão, ou elas têm uma influência muito grande sobre a outra pessoa. Tem aquelas expectativas muito altas que a gente tem da gente mesmo, né? O que eu penso, às vezes eu tenho uma expectativa muito alta, seja ela pelo que os outros olham de mim, o que eu acho que eu tenho que fazer, às vezes no meu interior eu quero algo assim tão elevado que eu fico com medo de tomar uma decisão, né? Quais são as consequências? Às vezes eu não estou pronto para poder lidar com a frustração, como nós falamos, pode acontecer de eu ser frustrado e eu não estou pronto para lidar com isso. Então, qual o sentimento que vem, né? E também, às vezes, aquelas questões traumáticas que na infância ou na adolescência ou num relacionamento, como acabamos de ouvir aí falar, né? Existem os traumas que estão ali inseridos e precisam ser cuidados. Então, a insegurança, geralmente, vou voltar àquele ponto, geralmente ela está vinculada à questão da baixa autoestima, e a pessoa tem muita insegurança. Não que nós não tenhamos, todos nós em algum momento vamos viver ansiedade, vamos viver aquela pergunta, né? Será que vai dar certo? Agora, o que eu estou trabalhando para fazer que dê certo, para que eu possa cuidar de tudo isso? Então, é importante trabalhar isso e vivenciar, né? Os sintomas que vão surgir na nossa vida, né? Às vezes você vai fazer uma prova e você já está preparado, mas vem aquela sudorese, vem aquela ansiedade, aquela preocupação, mas você está preparado. Agora, tem pessoas que vão fazer uma prova, nem querem fazer porque acham que não estão preparados. Aí precisa agora trabalhar todo o seu conceito, todo o seu estado emocional. Muito bem. Para você que está ligado na rede, agora são 10h33. Se você quiser também participar aqui da nossa programação com perguntas ou até mesmo contando alguma experiência tua no sentido de tomada de decisão, né? Que é o nosso assunto de hoje, 11-9-30-03-03-16. Fique tranquilo, a gente não vai identificar ninguém, tá bom? Você pode mandar por escrito e a gente vai apenas fazer um comentário ou a tua pergunta aí, caso você queira, para o doutor Eguinaldo. Muito bem, doutor Eguinaldo, então é isso, a gente nessa questão de decisões íntimas, né? Vamos dizer assim,
decisão de fórum íntimo, vamos dizer assim, né? E também de coletivo, né? Eu acho que a gente tem que ter bastante atenção, até porque para não gerar traumas, né? Por exemplo, a gente vê muitas situações de pessoas que recebem propostas, né? De emprego para ir para uma outra cidade, um outro país, outro estado, enfim, né? E às vezes a pessoa que recebeu aquela proposta, que é uma proposta boa, vamos dizer assim, não é? Houve uma promoção e tal. E às vezes a pessoa foca somente naquilo, né? Só na parte financeira. E só que tem um conjunto de coisas, né? Tem que ver a questão primeiro da esposa, né? E segundo dos filhos e das pessoas que são ali, de repente, que depende direta ou indiretamente dele ali e tal, dessa pessoa, né? E às vezes a pessoa simplesmente fecha o olho ali e vai embora, e não quer nem saber e sai arrastando todo mundo, e aí lá na frente a conta chega, né? Isso também é muito comum, né, doutor Aguinaldo? Sim, quando você tem uma proposta que vai mudar radicalmente, vamos pensar nessa que o pastor acabou de citar, em relação a uma proposta de emprego, em que você vai sair da sua zona de conforto para um outro país ou um outro estado no nosso Brasil, e querendo ou não, a gente tem que estar atento, porque você vai chegar lá e vai ter que se adaptar com o contexto local. E nesse contexto local, assim, uma coisa é você estar ali com a sua família, você vai sair pela manhã, vai para o seu emprego, tudo novo, e ali a família aquela semana vai ter que, talvez, né, não estava esperando aquela mudança radical, vai ter que dar conta agora de procurar escola para os filhos, se adaptar com o contexto local. Às vezes o clima também afeta, então vai estar distante saiu da sua zona de conforto, que era provavelmente perto da família, e vai para um outro local em que a família não está presente, os familiares, né? Mas ali é só o cônjuge e os filhos, e aí precisa agora recomeçar do zero, fazer novas amizades. Nós temos muito medo às vezes disso, né? E a gente fala das crianças, quando você muda de um local para o outro, e aí você precisa viver contextos diferentes, vai precisar de aprender. E essa adaptação, ela vai mexer com a vida da pessoa, da mesma forma como nós falamos. Hoje nós conseguimos fazer todo o estudo pelo EAD, pela internet, e aí é outra coisa, mas quando a pessoa tinha que sair e morar numa república, num local distante, ali encontrava muitas pessoas de outros locais que vinham para aquele mesmo local para estudar, e aí vamos reaprender, porque cada pessoa tem o seu estilo de vida, a sua família, o seu contexto, as suas codependências ali ou não, e nesse instante tudo mudou. E quando você se encontra naquele momento, quando tudo mudou, o que você vai fazer? Como você vai fazer? Como você vai se estruturar? E é importante que consiga dar conta de todas essas coisas. Então, quando nós trabalhamos a questão da insegurança na hora de fazer a escolha, é principalmente para aqueles que nunca conseguem fazer uma escolha, ou às vezes chega às vezes até no setting terapêutico e fala: olha, eu tenho muita dificuldade de mudança, tenho muita dificuldade em adaptar em locais diferentes, de sair da zona de conforto, eu tenho medo, porque tudo isso vai apresentando, causa ansiedade, perde-se oportunidade, né? Eu exijo muito de mim, não consigo dar conta, o nível de exigência é muito alto. Às vezes a pessoa tem um pensamento negativo dela mesma, que ela fala que nunca consegue resolver isso. É interessante, falando sobre isso, pastor Elber, quando a gente brinca com criança, não sei, né, quantos faz isso, mas a gente olhava gostando de falar com a criança quando começa a conversar. Olha que bonito ouvir essas crianças fazendo a vinheta, né? E aí quando você começa, dependendo da idade da criança, falando para ela fazer alguma coisa, e aí ela fala daquele jeitinho engraçado, eu não consigo, aí porque ela não está conseguindo dar conta daquilo, aí a gente acha interessante, acha engraçado, né? Mas a gente também não está percebendo o quanto a gente também precisa incentivar e mostrar que aquela criança consegue, não é rir dela, né? Não é brincar, achar bonito, mas aproveitar e fortalecer o autoconhecimento. Até aqui você consegue, sim, você pode fazer. Então isso vai ajudar no futuro na tomada de decisão. Como é que ela vai fazer as suas tomadas de decisões? Muito bem. Doutor Aguinaldo, começou a chegar aqui algumas perguntas, né, de ouvintes, algumas participações de ouvintes, né? E a primeira delas é a seguinte:
E quando a pessoa acaba sendo afetada em seu ministério por causa da insegurança, por exemplo, pessoas que precisam da aceitação dos outros e que muitas vezes acabam tomando decisões baseadas nessa necessidade de aceitação. O que fazer? Primeira coisa que a gente vai trabalhar é quando já se reconhece nessa situação, o importante é começar a trabalhar fortalecer o seu autoconceito. Primeiro detalhe, porque o ministério é seu e você vai investir. Nós sabemos que vamos tentar, e é uma tendência mesmo tentarmos agradar aos outros, mas repare bem, nunca vamos conseguir agradar 100%. Sempre, porque cada pessoa tem o seu jeito de ser, a sua forma de ser, o seu gosto, os gostos são diferentes. Então, a primeira coisa é buscar ajuda, fortalecer o seu autoconceito e trabalhar o ministério. Qual é o ministério que você recebeu e como você vai investir nele, né? Então, a gente precisa dar conta de todas essas circunstâncias, porque agradar aos outros, você vai acabar fugindo daquilo que você tem de chamada de ministério. Né? Dependendo daquilo, se você está com a visão daquilo que é do seu ministério e ali o que o outro se agrada porque também tem o mesmo chamado, tem a mesma visão, gosta daquele aquilo para aquilo que foi chamado, vai estar junto contigo. Se não vai estar, vai até obedecer, vai até um certo momento caminhar contigo, no outro momento não estará. Agora, se você vai sempre agradar o outro, você deixa de ser você mesmo. Então, cuide dos seus sentimentos, cuide dos seus conceitos, e aí você pode avaliar até onde você pode ir sem ficar sofrendo, sem viver sofrimento emocional por não alcançar, porque aí você vai sempre buscar a expectativa do outro, sempre agradar a expectativa do outro. E isso mostra claramente a dificuldade de você ter condições de olhar sua própria expectativa e dar conta daquilo que você tem trabalhado. Pastor Elber. Oi, doutor Aguinaldo. Seu microfone estava fechado. Estava fechado, verdade. Doutor Aguinaldo, deixa eu mandar um abraço aqui. Eu estava aqui também recebendo aqui da nossa produção que tá plugado aqui com a gente, né? Chegou um povo aqui para ouvir o programa. O pessoal lá nos Estados Unidos, em Aruba. Olha só, em Aruba, hein? Que bacana. Inclusive, estão achando até que acho que abriu uma igreja em Aruba, porque de repente apareceu um monte de ouvintes lá em Aruba. Maravilha. Então, se quiser convidar a gente para pregar em Aruba, né? Não, doutor Aguinaldo? Fazer uma palestra. Estamos à disposição. Fazer um programa, carregar uma mala, fazer alguma coisa lá, não tem problema não. A gente vai, não tem nenhum problema. Também na Finlândia, na França, no Reino Unido e em Costa Rica. Meu amigo, olha só que bacana. Muita gente aí plugada na rede no Brasil e nesses países aí, o qual a gente acabou de citar aqui. Deixa eu ver aqui também, doutor Aguinaldo. Chegou um áudio aqui, eu pedi pro meu amigo Romeu. Eu pedi pro meu amigo Romeu para ele ouvir aqui pra gente. Deixa eu ver se. Tal. Tá, ele traduziu aqui o áudio para mim, então deixa eu mandar aqui para você. Ele tá dizendo o seguinte: que tem sentido um peso muito, a pessoa, no caso, né, o ouvinte, né? Tem sentido um peso muito grande porque o esposo toma todas as decisões sozinho e que isso tem afetado ela e a família. E em um ponto que ela pensa até se separar, e porque envolve patrimônio da família e decisões precipitadas. Eu queria que o senhor comentasse um pouco também sobre isso aí. Então, perceba que nesse momento as decisões estão sendo tomadas unilateralmente e está afetando todos. A realidade é buscar ajuda para que possam juntos trabalhar todos os conceitos da família. Como é que essa família foi constituída? Como ela foi trabalhada? O que vocês têm trabalhado? Porque muitas vezes a gente entra num relacionamento e entra num relacionamento para ser feliz, vamos dizer assim, né? A pessoa, quando entra num relacionamento para ser feliz, ela já está deixando bem clara que o que é importante é a felicidade dela.
E aí a gente precisa estar assim, às vezes, né? E aí precisa estar atento assim, o que o outro representa para mim, como o outro se faz presente na minha vida. E ao longo da história, essa pessoa precisa dar conta disso daí, precisa estar atento em relação a isso, porque se é uma pessoa que, por exemplo, um casamento, um dos mais tradicionais, em que o homem é aquele que assume todas as responsabilidades e tem que fazer, tem que dar conta, ele se encontra nessa situação, muitas vezes ele está carregando um peso sozinho, o qual ele pode conversar com a família, ele pode trabalhar. A gente orienta terapia de casal, mas ambos precisam estar atentos e precisam dar conta de relação a essa situação. Olha, as decisões precisam ser tomadas e vai trabalhar o que nessas decisões? Imagina uma decisão que a pessoa toma e perde todo o patrimônio, ele vai colocar a família dele em risco. Então é esse risco que quer tomar, é isso que quer vivenciar. Então são já decisões tomadas. O problema maior é quando a pessoa fica indecisa para resolver algo e acaba perdendo tudo que tem. Então a realidade hoje, eu digo para essa família, que busquem sentar, busquem conversar, busquem trabalhar, mas olhando num todo. Por que a outra pessoa toma a decisão? O separar, vamos dizer aqui, o separar vai ser uma solução, porque vai ter que dividir todo o patrimônio do mesmo jeito. E o que você vai dar conta? Hoje, antes de tomar qualquer decisão, o melhor é sentar, olhar todas as partes e buscar compreender e negociar. O que você pode, é isso que você quer? Esse aperto para a família? Quais são as dificuldades? O que nós podemos trabalhar? Se não conseguimos conversar, então vamos pedir ajuda e com o casal, a família, ou então, porque nós temos a terapia de casal e família, e todos vão sentar, vão se ouvir e vão começar a observar, porque às vezes, pastor Elber, a maior dificuldade quando a gente fala de sentar e ouvir é porque cada um vai dar atenção à sua necessidade, à sua opinião. E na terapia de casal e família, vamos ter o terapeuta olhando e esse terapeuta vai pontuar e cada um vai poder se ouvir, parar para ouvir. A maior dificuldade nossa, muitas vezes, na tomada da decisão, além das inseguranças e tudo, é não conseguir se ouvir e ouvir o outro também. E aí observar se até onde eu posso ir e o que eu posso fazer, né? É melhor parar, recomeçar, replanejar tudinho e tocar para frente da melhor forma possível, sem que afete relacionamento, porque afeta o emocional de qualquer forma, mas precisa parar, ter coragem e assumir o risco de conversar, de trabalhar e definir quem vai ficar com o que na administração da casa. O casal pode estar junto e cada um vai administrar, você administra a finança e a gente vai trabalhar isso tudo que for fazer, a gente vai conversar primeiro antes de tomar qualquer decisão. E aí vai ser um caminho possível. Assim, voltando, né, batendo na tecla de novo, tem decisões, né, que não adianta, se a decisão for afetar o coletivo, tem que sentar, né, mas assim, a gente até entende porque assim, de fato tem algumas pessoas que têm essa dificuldade, né, de tomar decisão no coletivo. Ele sempre está achando que está fazendo a coisa certa, né? E é aí que mora o perigo, né, doutor Aguinaldo? Porque às vezes o certo para um não é certo para todos. Então, pastor Elber, desculpa, quando a gente vai falar sobre essa questão do coletivo, né, eu tomo a decisão, ela está baseada nas minhas emoções e também nas minhas responsabilidades, né? E aí eu assumo uma responsabilidade, eu tenho que estar atento e às vezes eu, por causa das minhas emoções, eu acho que aquilo vai dar certo e não pergunto com o outro e não convido o outro a fazer parte dessa decisão, de fazer parte dessa história, porque já está na história relacional da vida familiar e poder pensar não só para agora, mas a curto, médio e longo prazo, planejando. E é importante fazer isso. Muito bem, doutor Aguinaldo, chegou aqui um outro áudio e o Romeu está traduzindo aqui para mim. Ele está dizendo o seguinte: uma pessoa teve vários problemas no casamento, né? Está casado há 20 anos, o esposo vive para si, vários amantes, né? E que ela tem levado em frente. Moraram com os pais dele muito tempo e que a situação piorou depois que o pai do esposo faleceu.
ela não sabe se constrói ou desconstrói a partir da situação. Foi o meu amigo Romeu. Eu acho que o Romeu, ele tá continuando aqui ainda a traduzir o áudio da nossa querida ouvinte. Então vamos fazer o seguinte, já eu volto com essa pergunta aqui, doutor Aguinaldo. Deixa eu voltar enquanto ele termina lá de digitar pra gente, porque chegaram outras perguntas aqui também, essas o pessoal conseguiu escrever. Então deixa eu ver aqui, ó. A pessoa tá perguntando o seguinte: como se comportar ao lado de alguém indeciso? Como devo lidar com isso, ajudando na situação? Tem várias perguntas que estão chegando tudo uma vez aqui, viu, doutor Aguinaldo? Que legal, isso é muito bom. Agradecemos a você que está participando. E a essa pergunta, como lidar, porque olha só, você que fez essa pergunta percebeu que o outro é indeciso. E esse outro que é indeciso já sabe que ele é indeciso, quais são as dificuldades, porque aí vai se trabalhar as limitações dele. Trabalhar ele vencer essa insegurança através de uma terapia em que ele vai observar qual é o autoconceito dele, vai aprender, porque assim, ele pode ter aprendido isso ao longo da história. Vamos lembrando disso. De qualquer forma, não tem como a gente dar um diagnóstico ou trabalhar isso diretamente aqui na rádio, até que o nosso tempo é curto, mas assim, a orientação busque ajuda. Se a pessoa não percebeu que ela é insegura, e você que está de fora e percebeu, conversa com ela sobre isso. Olha, já reparou sobre isso, né? Já reparou que você demora para tomar decisão? Qual é a motivação? Quais são as suas inseguranças? Ou você é inseguro? Ou se a pessoa mesmo fala, olha, eu tenho medo de tomar decisões e não dá certo. Então, muitas vezes, e a gente vai observar, isso são as questões intrínsecas, internas, emocionais, que precisam ser cuidadas, né? Porque de repente a pessoa se exige tanto que se ela for frustrada, ela tomar uma decisão e não der certo, ela vai ficar numa depressão, numa angústia tão grande porque não conseguiu dar conta, né? Às vezes a pessoa ela não confia em si mesma, ela pensa em relação a ela negativamente, que ela não consegue ter uma boa imagem de si mesma, só que ela não percebe também. E aí a gente tem pessoas que têm as dificuldades nos relacionamentos sociais. Então a realidade é trabalhar isso e levar essa pessoa a poder olhar isso, né? Tomar decisão, o que é tomar decisão para ela, o que já aconteceu no passado da vida dela, e isso ela vai conseguir à medida que procure ajuda, e uma ajuda profissional qualificada para poder auxiliar nesse cuidado dia a dia. Por isso que é importante trabalhar todas essas questões, pastor Elber. Maravilha. Chegou uma outra pergunta aqui, doutor Aguinaldo. Agora, peraí que eu tenho que me atualizar aqui também nas minhas perguntinhas. Só um pouquinho, doutor Aguinaldo, deixa eu só atualizar aqui. Queridos, como devemos agir quando um pastor toma todas as decisões sozinho, sem ouvir a igreja, e sempre se coloca como o centro das atenções, não ouvindo a igreja e sempre se levantando contra projetos apresentados em benefícios da igreja? Eita, agora aí já é ministerial também, hein, pastor? É decisão. Nessa área ministerial, a igreja tem todos os meios para ela poder ter ajuda. Geralmente a igreja tem o seu conselho, tem os irmãos que podem trabalhar, podem ajudar esse pastor, porque de repente ele está passando do momento sozinho, que ele está se vendo sozinho, e ele está se vendo ameaçado, se vendo em alguma dificuldade. Então é trabalhar esse conceito, mas vamos lembrar, com amor, é só chegar, buscar, conversar, pedir ajuda, se for o caso, peça ajuda a outros pastores, porque esse pastor com certeza tem um outro pastor que é muito amigo, que ele possa ouvir, e a igreja vai caminhar bem nos projetos para o reino de Deus. Muito bem. Doutor Aguinaldo, a outra pergunta é a seguinte: há uma diferença muito grande temperamental entre eu e meu marido. Ele é bem tranquilo e eu sou espoletinha. Aí lá até riu aqui. Na hora de decidir, no começo, decidia e pronto. Então eu fui percebendo que ele ficava mais calado ainda. Deus falou fortemente comigo e desde esse dia nunca mais decido sem consultá-lo. Aqui na realidade é um comentário, né? Um testemunho que a nossa querida tá trazendo aqui pra gente. Que maravilha, pastor Elben. Observe que
isso faz parte, essa decisão dela faz parte de um autoconceito, de um autoconhecimento. Ela percebeu que a dificuldade do esposo tomar as decisões e talvez quais seriam as dificuldades? Em desagradá-la, entristecê-la, ou acontecer algo que quando ela percebe, aí a gente vai observar que essa irmã também buscou a orientação de Deus e a orientação para a vida dela, mas ela percebeu no prático o que estava acontecendo. E parabéns, porque ao perceber ela teve condições de abrir mão de algumas coisas do jeito dela ser para ajudar o outro, ou seja, no casamento, chamá-lo para poder tomar decisão juntos, perceber isso daí. E isso faz parte, não diminui ninguém, pastor Elber, olha que maravilha, ela ajuda a pessoa, e isso é uma atitude de uma pessoa que tem um autoconceito firmado, né? E sabe que, olha, estamos juntos, precisamos tomar decisões juntos e vamos ver os ganhos e as perdas juntos. E isso é muito, muito importante para o relacionamento. Parabéns para essa irmã e a família. Muito bem. Agora trazendo lá a tradução do áudio, né? Um resumo lá do áudio que a pessoa mandou pra gente, e o meu amigo Romeu mandou aqui pra gente. Romeu é muito bom. Ele tentou fazer um resumo aqui, né? Porque o áudio dela tem 1 minuto e meio, mas ele fez um resumo aqui mais ou menos, mas tá dando pra entender. Então é o seguinte, essa pessoa, né? Essa irmã, ela teve vários problemas no casamento. Falou que tá casada há 20 anos, o esposo vive para si, né? Tem várias, ou já teve, ou tem várias amantes, né? Mas mesmo assim ela tem levado em frente. Eles moraram com os pais dele muito tempo, que a situação piorou depois que o pai do esposo faleceu. Ela não sabe se constrói ou se desconstrói a partir da situação. A grande questão que o Romeu, aí já é um comentário, acredito, do Romeu aqui, né, para tentar resumir mais ainda, a grande questão dela ela pensa várias vezes em sair e não sabe o que fazer. Sair deve ser do relacionamento, né? E não sabe o que fazer porque muitas vezes os filhos são envolvidos na conversa e o esposo não aceita. Então ela está pedindo orientação e aproveitando também pedindo oração dos irmãos. Então, pastor Elber, a primeira questão que ela precisa estar atenta que tudo isso não começou agora. Olha só, são 20 anos de relacionamento, são 20 anos de história. Há uma família presente e tem os filhos que serão afetados também. E aí, para nós aqui, nós não trazemos a questão do que ela tome a decisão A ou B. A questão é qual é a decisão que ela tem no coração dela, né? Independente da pressão que ela possa estar vivenciando, das angústias, porque isso mexe, traz um sofrimento interno, é uma realidade, é uma questão relacional, ela precisa estar atenta em relação a todas essas circunstâncias, porque qualquer decisão que tome, ela vai também trazer para ela as questões emocionais dela, as questões dos familiares e também a do esposo. A realidade é, quando ela tomar a sua decisão e reconstruir seu autoconceito em relação a todas essas coisas, ela vai sentar, conversar com seus filhos, conversar com o esposo e aí sim ver o que a família quer vivenciar e que todos sejam beneficiados, né? Vamos observar que a gente nunca acerta tudo 100%, mas todos podem ser alcançados e ser beneficiados de forma que fique mais leve, alegre e possam trabalhar todas essas circunstâncias no dia a dia, sem contar quando a pessoa traz e fala assim, ela já sabia do que acontecia e a pessoa continuou vivenciando, ela continuou se violentando emocionalmente. Hoje ela pode estar vivendo um momento que ela não está suportando. Então, procure ajuda profissional, procure ajuda na sua questão religiosa, trabalhe em relação a isso. Queremos que com o seu pastor, converse com ele e peça ajuda, busque uma ajuda que seja melhor para toda a família. E a partir das decisões tomadas, repare bem, não será mais uma decisão unilateral. Vai ser uma decisão que ela vai tomar junto com os filhos, com o esposo. Vamos continuar? Qual vai ser os caminhos que nós vamos trabalhar para isso? Como vamos definir isso?
né? Porque quando a gente pensa em sair de algo, eu preciso estar atento que, será essa a melhor solução? Eu estou saindo porque eu estou convicto, estou consciente dessa decisão, ou eu estou fugindo de algo mais? Porque vai me perseguir o resto da vida. Então, a realidade toda é a pessoa buscar ajuda primeiro, para o que ela está sentindo, como ela está vivenciando tudo isso. Por que esse sofrimento? Por que está atingindo, vai atingir os filhos? E como fazer? Com certeza ela já falou com esse marido, o marido falou que não quer, ela já sabe, já deu a resposta, mas vai ficar presa. Então a realidade é, pode melhorar? Se pode melhorar, qual é o caminho que vocês vão seguir? Se é para seguir, peça ajuda, né? Peça ajuda, porque você vai ter quem vai te defender uma separação e vai ter quem vai te defender de que não se separe. E a realidade é qual dos dois lados? Você vai agradar os outros a si mesmo. Então busque ajuda, se fortaleça emocionalmente, a sua autoconfiança, o seu autoconhecimento, avalie todas as coisas. Como você vai fazer isso? Minha irmã, terapia, busque ajuda profissional, e aí você vai estar segura nas decisões a tomar. Estando segura, ficará melhor para tomar a decisão, né, pastor? É para o camarada tomar uma decisão de pular um muro, né, doutor Aguinaldo, ele tem que pensar bem, porque assim, beleza, ele tá tomando uma decisão para satisfazer um desejo, um prazer pessoal, mas isso vai chegar à conta também, né? E implica todas as coisas, né? Então assim, pense, né, antes de tomar, sob pressão, não tome decisão, vale para esse caso também. E o pior de tudo isso, pastor Elber, é que quando você faz algo que, embora muitos possam achar certo, né? Mas você sabe que vai trazer um prejuízo, é algo, um risco que você está correndo, e ao tempo todo, olha só que problema sério. O risco que você corre é ter que ficar escondendo dos outros, tem que ficar, como é que você vai se portar diante dos outros, qual vai ser a sua autoridade no falar sobre se alguém te pede auxílio naquela questão. Então todas essas coisas precisam ser trabalhadas, e como você se vê na sociedade, né? Porque sempre tem uma forma melhor para você viver bem consigo mesmo e com os outros. Doutor Aguinaldo, tenho uma outra pessoa aqui, aproveitando a bola de alguém que levantou ainda há pouco sobre igreja, né? A pessoa está perguntando o seguinte: e quando o pastor não admite nenhuma discussão no conselho da igreja, toma as opiniões como contra ele, né? Como se fosse opiniões pessoais e tal, contra ele, e usa o conselho só para dizer amém. E agora, o que é que faz? Pois é, esse foro é um foro muito pessoal, porque está trabalhando igreja, né? E trabalha todo um contexto, trabalha toda a hierarquia da igreja e a denominação que essa igreja está inserida. Vamos colocar, porque nós batistas temos todo um processo, uma forma de atuar, de trabalhar. Agora a questão toda essa pessoa do pastor está precisando de ajuda, porque quando a pessoa começa a observar que tudo é contra ele pode estar vivendo aquela questão da síndrome de perseguição, e é uma questão emocional que precisa trabalhar. Então tem que observar o que acontece na vida emocional e familiar desse pastor, o que está acontecendo, alguém se aproximar dele, conversar com ele, estar junto com ele, e a questão da igreja, porque a igreja tem todo o seu conselho. Se tem aqueles que apoiam, então a igreja está caminhando. Se no caso eu estou inserido na igreja e eu estou sofrendo por causa disso, eu posso buscar ajuda e conversar com ele, ou então buscando ajuda de um profissional e trabalhar em relação a isso. Agora, quando se fala da igreja em si, cada igreja, no nosso contexto batista, cada igreja ela é independente, a igreja tem a sua forma, nós cooperamos, por isso nós temos os conselhos, temos as associações, temos as convenções, e vamos trabalhando em relação a todos isso. Então somos inseridos como pastores em relação a esse momento. Agora, pelo visto, essa irmã está sofrendo pelas decisões que estão sendo tomadas. Então busque trabalhar as suas decisões, o que precisa fazer, e de repente orando e ajudando esse pastor que pode estar vivendo um momento de conflito
próprio e precisa dar conta de tudo isso. Muito bem. Tem mais uma outra pergunta aqui, doutor Ignaldo. Deixa eu ver aqui se a pessoa completou a pergunta. Pastor Elber, Oi. ainda continuando na anterior, enquanto o pastor vai olhando a próxima pergunta, Sim. Precisamos estar atentos porque, repare bem, nós estamos trabalhando sobre a questão da insegurança da tomada de decisão de foro íntimo, a própria pessoa, né? Agora, quando se trabalha uma igreja, uma instituição, aí tem todo um conceito, tem todo um trabalho, tem toda uma equipe, todo um outro meio para se resolver, para trabalhar isso daí. Muito bem. Doutor Ignaldo, não, a pessoa não completou aqui ainda a perguntinha dela, né? Não completou a pergunta. Mas no tocante à igreja, doutor Ignaldo, a gente vê também, né, muitas situações em que alguns pastores passam um pouco também pelo a síndrome de Moisés, né? Eles têm dificuldade de delegar, né? E isso também porque às vezes ele quer ter o controle, vamos dizer assim, de todas as coisas, né? E o controle, o conhecimento e tal, e vai chegar um momento, principalmente se a igreja começar a crescer, não é? Vai chegar um momento que ele vai ter que delegar, né? Funções, ele vai ter que abrir mão de coisas que ele fazia, né? Porque assim, cabe ao pastor, acho que a prioridade é ele se preparar mesmo na palavra, em oração e tal, para estar trazendo para as pessoas. Mas assim, só que a gente vê que é muito comum nas igrejas, né? E eu vejo que acho que pouco acontece nas igrejas batistas, mas também existem as exceções. Mas assim, eu vejo que nas demais congregações ou nas demais denominações acontece muito isso, de o pastor ele tem dificuldade, né, de delegar funções, porque ele começou ali a igreja e tal, então ele era o tudo, ele era o cara que cobrava o escanteio e corria pro gol para cabecear, né? E só que a igreja cresceu, não dá mais para ele, não consegue mais fazer isso, né? E aí é onde começa a vir os conflitos, porque ele quer estar na frente de todas as áreas, de todos os setores, de todos os, vamos chamar de ministérios, departamentos e tal, né? Tomando decisões, administrando, gerenciando e tal, e ele vai começar a ter problema. Então assim, e eu queria que você comentasse um pouco também sobre isso, em que momento, né, que o dono, por exemplo, que o pai de família, né, dentro de casa, o pastor, né, na igreja, até mesmo o administrador da empresa, ele tem que alcançar essa maturidade, né, de pedir socorro, de pedir ajuda para administrar as coisas, os seus liderados e tal. Então, pastor Elber, é o momento em que a gente começa a observar o sofrimento, né? O desgaste ele se torna muito grande, o peso se torna elevado e aí você vai precisar de cooperadores, é uma realidade. E aí a gente precisa estar bem atentos, porque assim, quando você fala numa empresa, a empresa em si, ela já tem os seus funcionários e você pode delegar. E se você não delegar, você vai ter um superior que vai te afetar, que ele vai falar para você que tá alguma coisa errada. Ou então, se você é o dono, você vai perceber que a empresa não vai conseguir chegar a um patamar maior porque não está delegando, e você vai viver o sofrimento. Aí começa o problema, que o seu sofrimento afeta a sua família. Se a pessoa é casado, tem a família, o sofrimento vai afetando a família, você não consegue descansar mais e você pode entrar naquela síndrome do burnout, né? O trabalho que vai te afadigando e você fica doente, adoece emocionalmente. Nós vemos muitos pastores sofrendo isso porque não conseguiram perceber que estavam entrando nessas circunstâncias, porque quando você fala de igreja, né? E nós sabemos muito bem que a igreja ela tem os cooperadores, os irmãos que estão ali e não são funcionários, eles trabalham, é um trabalho voluntário que tem chamados também, chamados específicos, com seus dons de misericórdia, dons de cuidado, dons de evangelismo, cada um. E quando não acontece, se você começa a fazer isso, né? Bate pro gol, vai lá defender, você não vai dar mais conta, e aí vem o sofrimento.
E aí o sofrimento não é porque você não tem o chamado, porque você não tem o dom, mas é porque em algum momento ali você se perdeu e você precisa dar conta disso. E quando você começa a dar conta disso, você vai perceber que a sua família está sendo afetada, você já não está conseguindo mais, você já começa a ter o sofrimento emocional com reações físicas. E nós vimos muitos pastores que abandonaram o ministério ou até acabaram tirando a própria vida porque entram numa depressão tão grande e não dá mais conta de perceber isso. A realidade é, comece a observar como que está o seu dia a dia e busque ajuda, né? Trabalhar solitariamente fica difícil. Nós temos aqui alguns pastores, cada associação tem os seus pastores, cada um se encontra da melhor forma. Então tem os pastores que formaram juntos aqui, que todo sábado eles vão jogar tênis, vão praticar tênis para poder gastar energia, bater papo e relaxar e de repente trabalhar os ministérios. Então vemos essas coisas acontecendo. A gente não participa, a gente vê só o pessoal trabalhando, fazendo isso, é a alegria de cada um continuar. Então a realidade é, seja na empresa, seja na igreja ou nas tomadas de decisões, você precisa de ver como que você está vivenciando e aquilo está te afetando. Se aquilo está tirando a sua paz, o seu sono, a sua angústia, porque uma coisa é você não perder o sono no seu ministério de preocupação com uma vida que precisa de ajuda, como nós temos visto a nossa Junta de Missões Nacionais e os irmãos e também outras denominações, instituições que estão socorrendo essas pessoas que estão sofrendo com as enchentes. Isso é maravilhoso, é bonito a gente poder perceber, porque o ser humano ele se levantou para ajudar o outro. Deus criou o homem para poder ajudar o outro, viver em comunhão, né? Viver em comunidade. Agora, quando você assume tudo sozinho e não começa a dar conta mais, é o momento de observar o que está acontecendo contigo e como você precisa trabalhar tudo isso aí. Às vezes nós não percebemos, por isso que eu disse, questão de igreja, às vezes a pessoa não percebe, mas alguém vai chegar para ele e falar: você está percebendo que está acontecendo isso? Vamos se cuidar, vamos buscar uma ajuda em relação a todos esses sentimentos e com certeza vai melhorando. Muito bem, doutor Aguinaldo, é bíblico, né? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, assim, não é bom que o homem ande só, né? Então, é muito bom quando você for administrar ou for tomar qualquer tipo de decisão, acho que é válido que você procure, né? Procure conselhos, procure pessoas, como o pastor, olha que ideia boa, juntou-se aí várias pessoas, vários pastores, né? E vão jogar tênis e ali trocar ideias, trocar, né? As suas dificuldades, compartilhar as dificuldades, né? Então assim é o esposo com a esposa, assim é o pai com a família, né? Eu acho que tem que estar conversando sempre, trazendo sempre à baila, vamos chamar assim, né? Os problemas ou as tomadas de decisão, para que se amanhã der certo, todo mundo tá feliz, tá com a boca cheia de riso, mas se der errado, vai todo mundo ter que pagar o preço e correr atrás para trazer a solução para aquilo que deu errado, né, doutor Aguinaldo? E outra coisa, pastor Elber, a maior dificuldade eu vejo, e eu também trabalho isso comigo mesmo, né? A gente vai trabalhando em terapia, a gente vai buscando ajuda, e é quando você consegue chegar a perceber que você não consegue comunicar de forma assertiva, né? Então, ou seja, às vezes a gente fica uma forma de falar que ofende o outro, ou a gente tem medo de ofender o outro. E aí a realidade eu preciso treinar, e aí é um treinamento que eu vou precisar de ouvir, e aí na terapia a gente trabalha isso, né? Para que a pessoa possa falar aquilo que ela queria falar, sem ofender o outro, e expressar, comunicar bem quais são as suas necessidades e as suas intenções. Ou seja, você pode falar dos seus direitos, você pode falar daquilo que você tem, que é seu, e pode também falar das suas necessidades sem ofender o outro, sem causar um celeuma, um problema maior. Então precisamos trabalhar isso, porque isso faz parte da comunicação, é aquela questão de conseguir diminuir o máximo os ruídos. E quando a gente vai conversar com alguém ou quando a gente vai trabalhar, e a pessoa que é insegura, às vezes ela tem esse medo,
de começar a falar e não consegue se expressar, não consegue também colocar as suas opiniões, e às vezes a forma, tem muitas pessoas que fazem isso, né? E outros ficam com medo, porque a forma dela é agressiva, acaba ofendendo, sendo grosso na hora de falar, sendo áspero, e o outro intimidado. Então, a realidade em relacionamento, a gente precisa trabalhar isso. E quando você toma consciência disso, você vai trabalhar isso na sua autoconfiança, na sua forma de estar no mundo. Isso é importante. E por isso que a gente trabalha essa questão da tomada de decisão. Não é algo simples, principalmente para aquele que não consegue olhar, se ver bem em todas as circunstâncias, exige muito de si mesmo, se culpabiliza de todas as circunstâncias. Então a gente precisa aprender a trabalhar isso daí, aquele diálogo interno que a gente tem a cada instante. Muito bem. Doutor Aguinaldo, é assim, então acredito que a gente deve concluir por aqui, não é? Pelo menos, não sei se por hora, não sei se a semana que vem vai ser, a semana que vem qual tema que o senhor vai abordar? Na semana que vem a gente termina esse tema dizendo o seguinte: fiz minha escolha, e agora? Investindo nesse novo tempo, quer dizer, tomou a decisão, olha, várias perguntas vieram, assim, que decisão eu vou tomar? A partir do momento que você tem autoconfiança e faz a escolha, e agora? Pulei do avião, e agora? Eu trouxe o paraquedas ou não? Pois é, se não tem, pode ir contando os minutos de chegar lá embaixo. Meu Deus. Mas tá certo. Doutor Aguinaldo, queria que o senhor fizesse então aí as suas considerações finais, para que a gente possa então encerrar o nosso No Divã de hoje, né? Já são 11h15, já passou 1 hora, meu Deus, como passa rápido. Então, se você fizesse então aí as suas conclusões finais. Isso, as minhas conclusões finais, primeiro mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo, ao nosso povo aqui de Barra Mansa, nossos irmãos ali da Terceira Igreja Batista em Barra Mansa, que Deus abençoe a cada um, também nesse novo tempo que a igreja está vivenciando, e também você que está nos ouvindo, insegurança não quer dizer que você esteja errado, que haja algum problema, não, às vezes bate uma insegurança porque tudo que é novo nos traz uma certa ansiedade, uma preocupação. A questão é, se você sempre tem sido inseguro nas tomadas de decisões e tem perdido oportunidades, busque ajuda, busque trabalhar esses seus sentimentos, procure observar o que tem dentro de você. Será que é uma exigência muito alta? Você quer sempre agradar os outros e abre mão de si mesmo e às vezes prefere que os outros falem para você? Procure olhar isso, procure olhar com carinho e faça as suas escolhas, sabendo que em todas as escolhas, como temos falado durante esses dias, né, ela tem ganho e perda, não tem como só ganhar ou dizer que só vai perder, tem ganhos e perdas. E aí semana que vem a gente vai estar conversando aqui, fiz a minha escolha, e agora? Né? Agora vamos investir nesse novo tempo da escolha que fizemos, tá bom? Que Deus abençoe você e lembrando que aqui estamos apenas para poder abrir os olhos, para poder falarmos sobre isso e de repente você dá uma olhada e vê em que momento que você está vivendo a sua vida, e não significa que aqui é um diagnóstico, você vai precisar de procurar uma ajuda especializada se ainda estiver angústia vivendo dentro desse coração aí. Um forte abraço, uma boa semana. Pastor Elber, muito obrigado. Romeu, um abraço para você aí também, que tem trabalhado aí também grandemente, e a todos os nossos amigos, irmãos aqui da Rede 316 e os nossos amigos ouvintes fora do nosso país, como foi dito aí, em todo lugar nesse mundão aí. Maravilha, doutor Aguinaldo, nós que agradecemos a sua presença, até quinta que vem, permitindo Deus, bom fim de semana e dá um beijo em todos aí de Barra Mansa. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Você ouviu Divã na 316 com o psicólogo clínico Aguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.